Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o tarô. Então, se você já consultou aí algum oráculo, runas, I Ching, tarô cigano, sabe o que é fazer uma pergunta e ansiar pela resposta. Se nunca o fez, imagina o que você gostaria de saber se tivesse uma ferramenta que respondesse a todas as suas perguntas. Porém, a resposta nem sempre é o que se gostaria de ouvir. Então veja bem, aceitar. Pois enxergar a verdade, enxergamos, mas hesitamos em aceitá-la por insistência, por nossas crenças e às vezes por medo. Um oráculo, seja ele qual for, é um espelho. O que é mostrado é a própria pessoa, o que ela carrega e as respostas que ela mesma necessita. Temos que estar prontos para nos vermos como somos, para nos investigar por dentro e nos enfrentarmos. Se brincarmos com o espelho, ele brincará conosco. Se duvidarmos do espelho, ele duvidará de nós e suas respostas serão duvidosas na mesma medida. Se desacredita do espelho, então por que o procurou? Há vezes em que já aconteceu e acontece que o consulente, o cliente, não sabe fazer a pergunta. Há uma dúvida vaga, mas ele não consegue expressá-la em palavras. Outras vezes, também, que dúvidas são bem diretas e o cliente aguarda o sim ou não como resposta. Pessoalmente, acredito que todas as dúvidas são válidas. E o tarô é um oráculo, uma ferramenta de autoconhecimento que supre essa necessidade. Porém, a natureza das respostas nem sempre é tão objetiva como um sim ou não. A resposta faz com que você pense, com que você avalie sua vida, com que você se conheça mais. Há um outro ponto que a gente precisa considerar. Questões sobre futuro. E aqui eu vou falar brevemente sobre isso, pois é um assunto interessante para um vídeo à parte. Você pode sim perguntar sobre o futuro, mas nem sempre as cartas irão dizer tudo. E por quê? Ou nem tudo está traçado ainda, ou você não está pronto para saber, ou simplesmente é para você prestar atenção para outras coisas no momento, para você evoluir. E quando as cartas não querem dizer, elas emburram, e eu já vi elas emburrarem. E aí não tem como continuar naquela questão, pois pode acontecer sim, delas predizerem coisas e não são exatas. Por exemplo, há uma outra prática do tarô que permite aprofundar em questões psicológicas. E eu gosto de usar esse método em questões que exigem práticas terapêuticas. É necessário quando o consulente procura o oráculo com o mesmo fim que procuraria uma psicanálise ou outra terapia. Por isso, é uma terapia. Pessoalmente, eu gosto muito dessa abordagem, porque eu já vi consulentes que tiveram mudanças gigantescas na sua vida, a partir de respostas que obtiveram para o autoconhecimento. Há uma outra natureza das respostas, e ela não é somente uma resposta, porque ela vem carregada com uma outra coisa. E esta coisa parte de cada profissional. No caso, o tarólogo dá conselhos. A coisa toda funciona mais ou menos assim. O cartomante pergunta ao oráculo, o oráculo responde, o cartomante, o tarólogo, e o tarólogo avalia a resposta. E quando deve, o cartomante interpreta a resposta junto a um conselho sobre a resolução de uma determinada situação e te devolve. É claro que, com uma jogada bem feita, as cartas direcionam os conselhos e os caminhos a seguir. Mas é essa brecha que podemos considerar como margem de erro. Quando o que o profissional diz lá na frente, se pode dizer, nisso ele errou. Aí está uma falha de interpretação. Mas quando o profissional tem uma boa afinidade com a sua intuição e está bem afinado com o seu tarô, com as suas cartas, as respostas e conselhos são claras. Mas nesse processo há uma outra questão a considerar
quanto às respostas e conselhos dados pelo profissional, como experiência de vida e a suspensão de julgamentos. Agora que você tem a resposta, que você já abriu a porta, está na sala que desejou entrar, o que fazer? É nesse momento que entra uma coisa maravilhosa. Aí é o livre-arbítrio, que é quando você pode fazer as escolhas que irão nortear a sua vida. E aqui eu digo que o tarólogo nunca deve te dizer o que você fará da sua vida, pois essa é uma responsabilidade sua, é a sua vida. Mas a responsabilidade do tarólogo é de acender a luz dessa sala e te mostrar o que é lá dentro. Mas quem escolhe as portas, ficar ou não dentro daquela sala, é você. Então, por isso, quando vocês procurarem um tarólogo ou qualquer profissional que trabalhe com oráculos, vocês tenham em mente e procure-o e faça perguntas que te ajudarão a iluminar a sua vida, os seus passos, que te ajudarão a escolher a melhor opção. Mas a responsabilidade sobre seus atos, sobre sua vida, ela é totalmente sua. Deus deu uma vida para cada um. Conselhos, né? Olhar as cartas, olhar os oráculos, te darão uma iluminação maior. Fará com que, ou te ajudará a ver as diversas facetas daquela situação. Mas só você é o personagem principal da sua vida. E é você que tem a responsabilidade de escolher o melhor. E o que é melhor? Melhor é aquilo que te fará evoluir, te fará desenvolver-se. Nem sempre o melhor caminho é o mais fácil, eu que o diga. Mas enfrentar os seus momentos, enfrentar os seus monstros, encarar aí as oportunidades, né? Encarar aí os desafios, farão sempre com que vocês cresçam. Espero tê-los ajudado, espero que aí, né, eu tenha esclarecido aí de uma forma que tenha sido compreendida. Desejo a todos muita luz, muita iluminação, que sejamos todos felizes, que a gente consiga caminhar aí pela vida. Eu sei que cada um tem um tipo de problema, cada um tem um obstáculo, cada um tá enfrentando um desafio nesse momento, tá? Quando as pessoas me procuram, eu digo, olha, como exemplo de vida, talvez eu não seja o melhor, tá? Mas com a minha responsabilidade, com a minha ferramenta de trabalho aí, que é o tarô, né, com os guias, com a minha fé, eu sempre procuro, tá? Ter empatia, entender o outro, né? Ouvir. Nem sempre as pessoas nos procuram porque elas querem nos ouvir. Talvez sim, elas querem, né? Querem aí saber a opinião das cartas de algo maior, tá? Mas muitas das vezes as pessoas precisam falar sem serem julgadas, né? Sem serem atacadas. E eu tento fazer isso da melhor forma possível. E espero aí que de alguma forma, na minha humilde ou sabedoria e que na minha existência, né, eu possa aí ajudar e ter aí, né, algum tipo de utilidade, né, para as pessoas. Mais uma vez, beijo, tchau.